Boa noite. O ciclo de palestra está iniciando. Hoje o tema é defesas do reclamado no processo do trabalho na fase de conhecimento. Vamos esperar as 7 horas aqui, faltam 3 minutinhos para a gente começar, esperando o professor Fagner Sandes entrar. E a gente combinou o seguinte: vocês podem escrever suas mensagens que eu vou estar lendo. No final, o professor Fagner vai estar respondendo, tirando as dúvidas. É só aguardar. Cineida, você está me vendo bem, me ouvindo bem? O professor Fagner já entrou. Deixa eu convidar ele aqui. Vamos aqui. Oi. Boa noite. Entrou aqui, deixa eu ver se ele recebeu o convite. Estou mandando o convite de novo aqui. Olá, Alessandra. Boa noite. Está me ouvindo? Alessandra? Recebeu o convite? Estou mandando aqui, só falta o professor Fagner aceitar. Professor, você conseguiu receber o convite? Estamos aguardando aqui de aceitar o convite. Ah, tá. Espera aí que tá. Estou tentando aceitar aqui. Ok, já aceitei aqui. Vamos ver se vai. Vou mandar de novo. Espera aí. Vou convidar aqui de novo. Vê se vai agora. Eu te mandei um novo convite. Fala, doutor Rodrigo. Estamos aqui tentando. Doutor Fagner, tenta mandar o convite que eu tento aceitar aqui, porque eu estou te mandando, acho que você não está conseguindo também. Falou aqui que você não está conseguindo entrar. Vamos tentar esperar aqui de novo se ele entra. Te mandei um novo convite. Vou fazer o seguinte, eu vou desligar essa live, vou entrar de novo para ver se a gente consegue, você consegue entrar de novo. Espera aí, vou desligar ela. Você também não está me ouvindo? Rodrigo, você está me escutando? Bota o dedinho aí. Oi, Alessandra. Está me ouvindo?
Ah, Oi, voltou Alessandra. agora. Tá me Ah, ouvindo? agora sim. Agora eu tô te ouvindo e te vendo. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo Demorou um pouquinho, ótimo. né? Gente, eu estou aqui. Olha, ele foi meu professor, tá? Fiz alguns cursos com ele. Estou aqui com o professor Fagner Sandes. Ele é advogado, ele atua no Brasil e em Portugal. É mestre em Direito, professor universitário, professor de pós-graduação, concurso, OAB, é consultor, ele é conferista, autor de diversas obras jurídicas. Uma especial que eu tenho é Livro Processual do Direito do Trabalho, Objetivo, Teorias e Questões, que é excelente, eu gostei muito. E estou de olho agora nesse que você lançou, acho que foi ano passado ou esse ano, a jurisprudência do TST organizada, da Riedel. Ele é membro da comissão da OAB-RJ, é membro do Instituto Brasileiro de Direito Estrangeiro e Comparado, IBDESC, e da Abrinter, é membro do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, IBDR, e CEO do Centro de Capacitação Sandes. Seja bem-vindo ao 5 de Palestra. Obrigado, Alessandra. Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite e eu já estendo esses agradecimentos também aos nobres colegas que fazem parte contigo desse projeto tão importante, que é o Ciclo de Palestras. E aqui eu posso nomear alguns, mas para não cometer injustiça, né, o Rodrigo Sá, o nosso querido e amado Fachada, a Luísa, enfim, né, a Belinha, entre vários outros colegas que estão com você nessa empreitada. Então, a todos estendo então os agradecimentos e dizer que é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. Espero que atenda às expectativas dentro de uma temática que nós sabemos, às vezes parece tão rasa, mas também demanda uma certa complexidade, que é falar um pouco sobre, né, as respostas ou defesas no processo do trabalho na fase de conhecimento. E aqui vejam que nós vamos exatamente limitar o nosso tema, embora, como a doutora Alessandra já deixou aberto, podem ficar à vontade para colocar as suas indagações, se na medida em que a minha fala for evoluindo, eu não conseguir responder aquilo que de repente está no âmago de cada um, então fiquem à vontade de fato para colocarem as suas indagações, suas perguntas, e eu vou ter, né, todo o prazer do mundo para respondê-las ao final. Vale a pena realmente, Alessandra, comprar essa obra que nós publicamos pela Riedel, eu e a professora Letícia Aidar. Inclusive, no meu Instagram hoje eu postei um story, ela está com desconto de 30%. Né? Então, vai lá no story, pega lá. Exatamente. Já adquire logo, aproveita essa promoção, porque a obra é desse tamanho, né, e tem toda a jurisprudência do TST organizada por tema e com remissões legislativas. Então, é um manual de consulta mesmo para a gente no dia a dia. Sabe o que me chamou a atenção? Que você também botou os precedentes. É difícil achar. Exato. Exato. E não só isso, mas a gente também fez as remissões legislativas, as remissões das normas regulamentadoras, instruções normativas e tudo mais. Então, está bem completo, vale muito a pena a aquisição, não só para colocar, né, na estante do escritório, para fins de biblioteca, mas para o nosso dia a dia mesmo, para estar na nossa mesa de trabalho lá no manual, porque as remissões nos ajudam a fundamentar as nossas peças, né? Então é isso. Se me permite, vou começar então a abordar a temática proposta, para a gente não perder muito tempo. Pode ser? Pode sim. Gente, o professor Fagner ele vai falar sobre a defesa do reclamado no processo de trabalho, principalmente na fase do conhecimento. O que a gente tem que saber, o que tem que prestar atenção. Pode começar, professor. Perfeito, obrigado, minha amiga. Então, meus amigos, nós sabemos que a defesa, e aqui eu estou trazendo de uma forma a priori lato, porque quando nós falamos em defesa, nós podemos falar de contestação, nós podemos falar de exceções, nós podemos falar de reconvenção dentro de um contexto amplo, Vale também destacar que hoje a impugnação à gratuidade de justiça, ela não mais é feita, né, de forma apartada como nós fazíamos ainda na vigência do CPC de 1973. Hoje nós vamos fazer isso na peça de bloqueio mesmo, na contestação, né, como uma das arguições de defesa processual. Eu vou adentrar com as minúcias desse tema um pouco mais à frente. De toda sorte, nessa parte introdutória, o que eu queria deixar muito claro é que, de fato, olhando para as modalidades de respostas,
ou de defesas, como vocês preferirem denominar, nós temos que olhar para elas como efetivamente um corolário do princípio constitucional do contraditório e também do princípio constitucional da ampla defesa. Porque o que é a contestação? Vamos pensar agora na contestação, né? Eu tenho toda uma alegação feita pelo autor, feita pelo reclamante, como tradicionalmente nós denominamos no direito processual do trabalho. Então nós temos toda uma alegação, um conjunto de alegações, né, do reclamante na sua petição inicial. Ele diz, por exemplo, olha, eu, Fagner, ou vamos usar aqui o Bruno Legário, que está aqui, querido amigo, grande abraço para ti também. O Bruno diz lá na petição dele, ele é um reclamante, olha, eu trabalhava no mesmo escritório que o Fagner recebia 10 mil reais e eu recebia 5. E nós não temos mais de 4 anos na empresa de diferença e não temos mais de 2 anos de diferença no tempo de serviço. Então ele está aqui invocando o Instituto da Equiparação Salarial, previsto lá no artigo 461 da CLT. Essa é a alegação dele na inicial. É claro que, quando nós olhamos para o texto da inicial, e aqui como um elaborador, um confeccionador da peça de defesa, eu tenho que ter algumas cautelas. A primeira cautela que eu tenho que ter, Alessandra, é entender a distribuição do ônus da prova. Por quê? Isso aqui fica de dica, né, para os meus queridos colegas que estão aqui conosco. Não raras vezes, o réu, na contestação, reclamar a contestação, acaba confessando situações que não precisaria confessar ou atrai o ônus da prova quando não deveria atrair. Nesse exemplo, que é corriqueiro no nosso dia a dia, suponhamos que eu, na minha defesa, digo assim, olha, realmente o Bruno trabalhava nas mesmas funções que o Fagner. Só que a produtividade do Fagner era absurdamente maior do que aquela que o Bruno entregava. Então veja, quando eu trago isso para o bojo da minha contestação, Alessandra, eu estou necessariamente reconhecendo o fato constitutivo que é a identidade de função. É o primado da equiparação, a identidade de função, para aí sim eu obter uma condenação ou eventual condenação em diferenças salariais em decorrência da incidência do Instituto aqui em estudo. Então, quando eu falo isso, olha, o Bruno realmente exercia a mesma função que o Fagner, eu estou reconhecendo a identidade de função. Por que eu estou reconhecendo isso? Porque, veja, eu não estou negando o fato constitutivo, eu estou dizendo, ele fazia realmente as mesmas coisas que o Fagner. Porém, o Fagner exercia uma produtividade muito maior, ele entregava muito mais que o Bruno. Então, eu estou alegando o quê? Um fato impeditivo à equiparação salarial. E aí, quando eu vou lá no artigo 818 da CLT, e aqui nós não precisamos mais usar CPC, ok? Podem tirar isso das suas contestações. A CLT agora, depois do advento da reforma trabalhista, a Lei 13.467, já fez essa inserção no artigo 818, mudou o artigo 818, e hoje nós temos lá, né, a teoria estática do ônus da prova no caput e nos incisos 1 e 2. E o que o artigo 818 diz? Por isso que, volto a dizer, antes de fechar o parênteses, Alessandra, perdão, nós precisamos entender essa questão da distribuição do ônus da prova. Porque se eu estou pela reclamada, claro, isso tem que ser visto casuisticamente, mas nós temos que internalizar isso para poder aplicar no dia a dia. Se eu olho e eu vejo que eu tenho condições de negar o fato constitutivo, eu não vou reconhecê-lo, eu vou negar o fato constitutivo. Porque se eu reconheço o fato constitutivo, lembrem disso, e alego o fato impeditivo, modificativo ou extintivo, eu estou atraindo para mim, réu, reclamada, o ônus da prova. E aí, obviamente, né, na fase instrutória, nós vamos ter que relembrar essa distribuição e saber quais provas que nós vamos ali produzindo que toca, né, a oralidade, depoimento, prova testemunhal, enfim, considerando essa distribuição que nós estamos aí falando do artigo 818. Então perceba como é importante entender que as respostas, e aqui basicamente falando da contestação, é um corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. E saber exatamente encaixar essas particularidades dentro, né, do que nós estamos aqui
a contextualizar. Então, veja, além do mais, nós também não podemos esquecer, guardem isso, as defesas são atos postulatórios. Eu vou postular algo em juízo. Por exemplo, hoje eu posso, de acordo com o artigo 343, sem prejuízo de outras, tá, particularidades, só para gerar um pouco mais de reflexão. Hoje eu posso fazer uma reconvenção dentro da contestação, Alessandra. Sim. Eu posso demandar contra o autor dentro da contestação. Olha que coisa interessante. Eu vou postular, então eu vou fazer, né, pedidos em face do autor, eu vou ter o autor reconvindo, o réu reconvinte, né? Lembrando que qualquer causa que gere a extinção da ação não gera prejuízo para a reconvenção, ela continua de forma independente. Então nós temos que perceber que esses atos postulatórios, eles são enraizados até mesmo no contexto de uma peça de bloqueio, né? Isso é importante. Agora, é preciso também destacar que, e aqui eu já vou começar a falar um pouco, né, das duas principais modalidades de respostas que nós lançamos mão no processo de trabalho, que é a exceção de incompetência territorial, que eu sei que é uma situação que às vezes ainda é nebulosa, né, no nosso dia a dia, porque quando a gente olha para o Código de Processo Civil, e já começando a falar, tá, Alessandra, me permita já começar a falar de exceção de incompetência territorial. Ela é denominada pela doutrina uma certa divergência, mas majoritariamente se entende que é uma defesa de caráter processual, uma exceção ritual, né? Porque, na verdade, quando eu falo de exceção de incompetência territorial, eu não estou atacando o processo e eu não estou contra-atacando o autor. Na verdade, eu estou me dirigindo àquela unidade judiciária que está com feito naquele momento e dizendo, olha, esta ação não deveria ter sido ajuizada aqui. Ela deveria ter sido ajuizada lá no local onde o trabalhador prestou o serviço. Então vamos trazer uma situação hipotética. Todos vocês estão aí, né, no Rio de Janeiro. O trabalhador foi contratado em Caxias, ele mora em Nova Iguaçu e ele trabalhou no Rio de Janeiro. Nós sabemos que são municípios contíguos e tudo mais, né? Tem limites fronteiriços. Então vamos, ele foi contratado em Caxias, mora em Nova Iguaçu e trabalhava no Rio de Janeiro. Quando ele é demitido, ele fala o seguinte, eu vou ajuizar a ação aqui em Nova Iguaçu, local do meu domicílio, né? Porque é mais prático para mim. Só que quando a empresa recebe a notificação citatória, né, designando, e aí eu vou falar sempre aqui, gente, eu sei que nós estamos hoje ainda tratando no dia a dia com a aplicação do rito emergencial, ou seja, o rito procedimental do Código de Processo Civil, é citada a empresa para apresentar a contestação, e depois o juiz diz quais são se as partes elas vão ou não, quais as provas que pretendem produzir, com especificação, designação de audiência. Aqui é bom. Lembrando, qual é o rito tradicional do processo de trabalho? Reclamação trabalhista, notificação da reclamada para comparecer à audiência no prazo de 5 dias a partir da primeira desimpedida. Na audiência, a reclamada, então, né, comparece sob pena dela ser considerada rével em razão da sua ausência. Ela pode apresentar a defesa até a audiência, ok? A defesa, então, é liberada e aí nós temos a litis contestácio naquele momento. Pode ser que o juiz perceba a necessidade de emendar, determine a emenda antes do recebimento de defesa. Essa é a tramitação. Então, o que vai acontecer quando eu percebo uma incorreção no que toca à competência territorial? É óbvio que a reclamada, ela lá em Nova Iguaçu, né, ela diz, olha, o sujeito não trabalhou lá, esse reclamante não trabalhou lá. Ele morava em Nova Iguaçu, ele trabalhou aqui no Rio de Janeiro. E aí o que nós, né, quando estamos advogando pela reclamada, vamos fazer? Vamos apresentar uma contestação e arguir na contestação uma preliminar de incompetência relativa? Não. Por que não? Porque hoje, pela redação do artigo 800 da CLT, minha querida amiga Alessandra, a exceção ela tem que ser apresentada em petição apartada. Atenção,
ela tem que ser apresentada em petição apartada e prestem muita atenção no prazo. Por quê? Eu, por exemplo, tenho um entendimento, e o professor Felipe Bernardes também, que é um querido amigo, juiz, né, no Rio de Janeiro, todos conhecem também, quem milita no Rio de Janeiro, eu acho que basicamente nós dois e mais 2 ou 3 colegas temos o entendimento de que o procedimento previsto no artigo 800 da SLT, ele não é categórico, ele não é cogente. Como assim? Poderia a reclamada, caso lhe aprovesse, lançar mão do procedimento ali estabelecido. Se nós fizermos uma leitura adequada, colocando a ortografia da forma como tem que ser colocada, né, nós estaríamos aí a entender que, de fato, seria uma faculdade lançar mão daquele procedimento. Mas hoje não é o pensamento da doutrina majoritária, não é o pensamento, inclusive, da jurisprudência que começa a se formar sobre o tema. Ou seja, recebida a notificação, Alessandra, olha só que prazo exíguo. A partir do momento do recebimento da notificação, não sei o que digo, está na lei, no artigo 800 da CLT, na cabeça, no caput, a reclamada tem 5 dias. 5 dias. Olha o gatinho lindo aí passando atrás. 5 dias a contar do recebimento da notificação para apresentar a exceção de incompetência territorial, sob pena de preclusão, que é a jurisprudência que começa a se formar. Tá? Fica aqui o registro da minha não concordância com esse posicionamento, e em razão aí da própria redação do artigo 800, porque ele diz, olha, apresentada exceção de competência territorial no prazo de 5 dias a contar do recebendo a notificação, será observado o procedimento previsto nesse artigo. E lá, e olha só, Alessandra, vamos lá nos primórdios da academia. Lá na academia, como dizia meu antigo professor no mestrado, querido Alberto Nogueira, que foi presidente do TRF, né? Ele dizia o seguinte, olha, lá na academia nós apreciamos e estudamos muitas teorias. E uma das teorias que nós estudamos em introdução ao estudo de direito, dentro da hermenêutica, né, como uma técnica ali de exegese, é a interpretação a contrário senso. Lembra a interpretação a contrário senso? Todos aqui lembram, né? Se não lembra, pega lá o livro do Paulo Nader, né, do Orlando Cepo de Almeida, enfim, né, dá uma papirada lá para lembrar da interpretação a contrário senso. E o que, na verdade, se nós levarmos a cabo a interpretação a contrário senso, partindo dessa premissa, nós vamos entender. Ó, se a reclamada não apresentar a exceção de incompetência no prazo aqui previsto de 5 dias a contar do recebimento da notificação, então ela não vai poder utilizar o procedimento previsto nesse artigo. Isso é o que eu defendo, o professor Felipe Bernardes defende, no manual dele publicado pela Juspodium, né, e outros colegas. Mas nós somos minoria, como eu acabei de dizer. Né? Por quê? Aí é que está a grande questão. Se eu não apresentar a exceção de incompetência territorial, o que vai acontecer? Muitos vão dizer, prorrogação de competência. Não, não é prorrogação de competência. Isso, me perdoem aqui, com a devida vênia de todos que assim entendem, eu também aprendi de forma equivocada que seria prorrogação de competência. Mas não é prorrogação de competência, é modificação de competência. Porque só se prorroga alguma coisa para aquele que tem. Né? E aquele juiz lá não tem competência territorial para apreciar aquela demanda. Então ele passa a ter a competência territorial em razão da inércia da parte em não apresentar a exceção de competência territorial. Então ele passou a ter competência, então modificou a competência. A competência que era do Rio de Janeiro, agora vai ser de Nova Iguaçu, dentro do exemplo citado, se não for arguída a exceção de competência territorial. Agora, algumas particularidades, Alessandra, que assim, nós precisamos destacar. Uma vez apresentada a exceção de incompetência territorial, o que vai acontecer? O processo continua seguindo a sua vida natural lá, né? Segue o curso. Não, não segue. Para. Primeiro eu tenho que decidir a exceção. Então nós vamos ter a suspensão do processo. Atenção, queridos amigos, colegas, nobres advogados e advogadas. Você não apresenta contestação se você apresentar a exceção de competência territorial. Mas, Fagner, eu fui citado para apresentar contestação sob pena de revelia. Não trema o seu corpo, a sua mão, as suas mãos e a sua mente. Não precisa apresentar contestação. Você vai ofertar a exceção de competência territorial, porque, portanto, ela suspende o processo. E olha que coisa interessante. Suspende o processo
e aquela audiência que estava designada, ela é tirada de pauta, ela é retirada de pauta. Por quê? Primeiro nós temos que resolver a exceção, e aí sim, definido qual é o organismo judiciário competente, aí, naquela localidade, que pode ser inclusive no próprio juízo, né, onde foi ofertada a exceção, seguir-se-á o feito. E aí ele vai redesignar a audiência, aí sim eu vou apresentar contestação e tudo mais. Então perceba, eu não tenho receio, tá? Eu vejo isso todo dia, Alessandra. Os colegas têm receio. E aí apresentam a exceção e a contestação, com receio da revelia. Não tenham receio. Só podem apresentar tranquilamente apenas a exceção. A contestação fica diferido o momento da sua apresentação em razão da suspensão do processo determinado pela lei. Né? Não é uma faculdade do juiz, vejam. A lei diz, apresentada a exceção, suspende o processo. A mesma ordem se segue quando nós apresentamos uma exceção de impedimento, uma exceção de suspeição, ok? Isso acontece. Então imagina, eu sei que tem um amigo que é muito, um juiz que é muito, muito, muito amigo da Alessandra, mas muito, muito amigo, amigos íntimos. Postam selfie no Instagram, aquela coisa toda, né? E aí ela distribui uma ação, eu estou pela reclamada, ela distribui uma ação, esta ação então vai ser distribuída lá no Rio de Janeiro e vai para a vara do trabalho de quem? Do juiz, onde o exercício da titularidade é do amigo da Alessandra. Então, óbvio, doutora Alessandra, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar, quando eu sou citado para apresentar contestação, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar a exceção de suspeição. Óbvio, com fundamento, pode ser no artigo 801 da CLT, combinado com 144 do CPC, questão ou de impedimento, ou de suspeição, 144, 145, vai depender do contexto, e eu vou apresentar a exceção. O que vai acontecer? O processo segue a sua vida? Não! Percebam, e aqui me permita mais um parêntese. Eu sei que eu estou falando muito e muita coisa, mas é isso, eu não vou ficar guardando o conteúdo, eu vou transmitir. Né? O pessoal anota aí depois de ver, né, faz as suas anotações. Então veja, suspende o processo porque aqui, entre aspas, o que eu vou dizer, o réu é o juiz. Eu estou dizendo, eu estou colocando em xeque a sua parcialidade. Porque lembrem, garantia constitucional, queridos, garantia constitucional. Ninguém será processado e nem sentenciado senão pela autoridade competente. E ninguém pode, né, ser submetido a um julgamento sem que seja observado o devido processo legal. E além disso, a Constituição diz que é vedada a criação de juízos ou tribunais de exceção. Tudo isso gera uma interpretação sistemática, sem prejuízo, obviamente, da aplicação dos diplomas processuais infraconstitucionais, aqui citando o CLT, na sua parte processual, e o CPC, há uma questão que se coloca em pauta, que é a parcialidade ou imparcialidade do julgador. Então ele é o réu. Logo, não dá para ele continuar dando sequência ao processo, em razão da suspeição ou impedimento que são arguídos. Percebem? Então todas essas exceções que eu acabei de citar, exceção de incompetência territorial, exceção de suspeição ou exceção de impedimento, elas suspendem o processo até que elas sejam decididas. E aí sim, voltar-se-á a correr normalmente o fluxo processual com os atos, então, dali doravante. Aí um detalhe... Deixa eu só falar. Pois, claro. Eu entrei com uma exceção de incompetência e falei, olha, o reclamante não trabalhou no Rio de Janeiro, prestou seu serviço em Teresópolis. Aí o juiz pediu para o reclamante falar, aí ele falou que pediu para a audiência, para o processo correr no Rio de Janeiro, porque ele tinha se mudado para o Rio. Aí o juiz acatou. Aí o que me chamou a atenção, teve audiência. O reclamante estava em Teresópolis fazendo a audiência junto com o advogado. O que a gente faz nesse caso? Quer dizer, se ele pediu para ficar no Rio, porque ele estava morando no dia da audiência, Então, aí é uma questão que hoje a gente tem enfrentado uma certa dificuldade, né? Porque
hoje, no que diz respeito às audiências virtuais, é um pouco complicada, particularmente essa, né? Porque eu estou falando, olha só, eu não consigo ir. Veja se eu entendi bem. Eu não consigo ir na audiência porque eu estou morando numa outra localidade. Mas aí no dia da audiência, né, ele está com a pessoa, para mim o juiz tem que seguir com a audiência normalmente. No meu modo de ver. Não teria prejuízo nenhum para a defesa. Não, ele não aceitou, porque ele falou que estava morando no Rio, e aceitou ficar o processo no Rio. Aí, tanto o advogado como o reclamante no dia da audiência, Teresópolis, eu estava aqui no Rio, quer dizer, de repente foi até uma nota do advogado, porque ele já Teresópolis, já a pessoa conhece ele, é mais fácil jogar o falhou bastante aqui, Alessandra, eu não consegui te ouvir bem, perdão. Na minha concepção, o que o advogado nesse caso, eu entendi foi uma manobra, porque ele atua em Teresópolis. Então, ou seja, vou mandar para o Rio. Porque em Teresópolis é uma única vaga. É verdade. Pode ser. Eu tive isso agora. É isso, né? Processo é uma coisa muito estratégica, né? Você já teve curso comigo, já fez curso comigo, sabe como é que a gente tem que tomar exatamente. Vale a pena arguir isso? Vale a pena ir por esse caminho? Será que é o argumento mais adequado? Será que eu estou lançando mão do meio pertinente? Será que depois eu não vou ter um prejuízo processual? Porque ganha processo quem trabalha exatamente com xadrez processual. Né? É mais uma questão exatamente de procedimento e como utilizar as peças do processo do que propriamente o direito material em si. Né? Porque o reconhecimento do direito material vai vir do uso das ferramentas que você tem no processo. Então é isso que você está falando, né? Talvez a estratégia dele tenha sido mais adequada em razão desse sentido, né? Agora, veja que coisa interessante, Alessandra. Suponha que o juiz acolha a exceção de incompetência, aproveitando e fazendo um recorte na sua fala. Vamos imaginar que o juiz acolhe a exceção de incompetência. Qual o recurso que cabe? Porque o pessoal já fica, e agora? O juiz está proferindo uma decisão. E nós sabemos que, regra geral, no processo do trabalho, as decisões interlocutórias elas não são recorríveis de imediato. Isso nós extraímos lá do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, 799, parágrafo 2º, agora o artigo 885-A da CLT, que fala sobre as decisões que deferem ou indeferem o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Temos a súmula 214 do Tribunal Superior do Trabalho. E aí vejam, queridos, se o juiz acolhe a exceção de incompetência territorial e manda os autos do Rio para o Rio, de Nova Iguaçu para Caxias, de Caxias para Macaé, de Macaé para o Rio, do Rio para Petrópolis, é irrecorrível essa decisão. Por quê? Porque o TST entende que essa decisão não é uma decisão terminativa de jurisdição, porque ela permanece, os autos vão permanecer, ainda que em outra localidade, mas vinculados ao mesmo Tribunal Regional do Trabalho. No caso, aí é o Tribunal Regional do Trabalho da primeira região. Agora, numa situação diametralmente oposta, nós temos, por exemplo, o juiz do Rio de Janeiro acolhendo uma exceção de incompetência territorial e determinando a remessa dos autos para Belo Horizonte. Aí, nesse caso, como o TST entende, lá na súmula 214, letra C, que nós estamos diante de uma decisão terminativa do feito. Por que terminativa? Terminativa da jurisdição do TRT da primeira região. Aí, nesse caso, caberia recurso ordinário diretamente para o TRT da primeira região, a fim de que não houvesse o deslocamento, portanto, lá para o TRT da terceira região, né, que é o TRT de Minas Gerais, e obviamente é vinculado onde a vara do trabalho de BH, ou uma das varas de BH, estaria ou está a ele vinculado. Então percebam que a gente tem que pensar até estrategicamente, né, onde vale, o que não vale, enfim. Essas são as particularidades, né, da exceção de incompetência territorial. E aqui, e olha que coisa interessante, é possível até carta precatória em exceção de incompetência territorial. Gente, se a empresa quiser prolongar, né, uma oferta de contestação por um bom período, ela consegue. Se bem que hoje, eletronicamente, tudo está fluindo muito mais rápido, né? Pois é. A pandemia nos deu uma lição de como a tecnologia ela pode sim andar de mãos dadas com o artigo 5º e inciso 78 da Constituição Federal, que fala da celeridade
e da razoável duração do processo. Mas, enfim, deixa eu falar um pouquinho de contestação, Alessandra. Temos muito tempo ainda? Temos mais 2 horas para falar? Muito bem, então vamos lá. Maravilha. Chama o pessoal aí, né? O pessoal manda aviãozinho aí, vamos mandar aviãozinho, fazer aqui um hashtag chame 5 pessoas, como o Rodrigo propôs aqui. Eu tô colando, que eu tô com o Instagram aberto aqui no computador, eu tô pegando as perguntas e jogando pro lado, né? Boa, maravilha. Então, vamos lá, deixa eu entrar então em contestação. Gente, a contestação, segundo assim, a doutrina mais abalizada, é a defesa por excelência, né? É a defesa das defesas. É ali que o réu vai de fato, e aqui sugiro que peguem um caderno aí, caneta, anotem realmente que eu vou trazer algumas dicas, né, importantes aqui para que vocês guardem e possam aplicar no dia a dia, até façam algumas revisões, se for o caso, né, e entenderem que é de bom tom que assim o façam, algumas revisões para que haja aí um melhoramento, né, na técnica redacional, que você tenha uma escorreita aplicação das técnicas processuais na sua peça de bloqueio. Eu não sou obrigado, Alessandra, primeiro eu tenho que falar isso, eu não sou obrigado a contestar. Tudo bem, gente? A defesa é um direito. Por que é um direito, Fagner? Porque lembra que eu falei que decorre do direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório? Então a empresa pode ser citada. Se ela quiser contestar, bem. Se não quiser, amém. Defesa é faculdade. Óbvio, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter ônus decorrentes da não oferta da contestação dentro do prazo legal? Sem dúvida. Sem dúvida nós vamos ter consequências. Mas eu não posso entender que eu tenho uma obrigatoriedade de oferecer defesa, porque senão eu estaria indo de encontro ao que preconiza a própria Constituição Federal no artigo 5º. Ora, se eu tenho o direito inviolável à ampla defesa e ao contraditório, é direito subjetivo meu exercer tal direito ou não. Eu não posso ser obrigado a tanto. Muito bem. A segunda observação que eu quero trazer à baila é: não há na CLT, salvo em um dispositivo, prestem bem atenção, não há na CLT nenhum dispositivo que fale, que use a palavra contestação. Só tem um, que foi agora inserido, agora não, né? Há 5 anos atrás, quase, inserido pela reforma trabalhista, que foi o parágrafo 5º do artigo 844. Que lá ele fala, né, que mesmo que o estando o réu ausente, se tiver presente o advogado, o juiz tem que receber a contestação e os documentos. Antigamente a gente tinha uma grande divergência, né? A reclamada não compareceu. O juiz tem ou não tem que receber a defesa? Aí tinha aquela discussão. Não, se for matéria de direito, ele tem que receber. Se for matéria fática, ele não tem que receber. Mas ele pode receber, se for matéria fática, desde que haja concordância da parte contrária. Não, mesmo que haja concordância da parte contrária, não tem que receber, porque a lei manda aplicar a revelia e a presunção da veracidade dos fatos. Enfim, era uma confusão, né? Tinham 5.000 correntes só para a aplicação do artigo 844 da CLT, no seu caput. Hoje, essa divergência toda cai basicamente por terra em razão da previsão do parágrafo 5º do artigo 844, que diz, de modo cogente, que mesmo que a reclamada não esteja presente, o juiz, se o advogado ali estiver, tem que receber a defesa e os documentos. Acaba de entrar aqui o meu querido Fachada, um mestre dos mestres, Fachada. A última vez que eu fui Fachada, estou com muita saudade de vê-lo presencialmente, foi em Teresópolis. Estávamos nós lá aguardando a doutora Letícia Abdala, né, acabar de instruir alguns processos para despacharmos com ela. Lembra disso, Fachada? Foi a última vez que eu te dei um abraço, meu amigo. Estou com saudade de você. E olha que isso foi antes da pandemia, hein? Isso foi em 2019, né, em setembro de 2019. Tem muito tempo. Meu amigo, sinta-se abraçado, tá? Pessoalmente, com aquele calor de sempre. Então vamos lá. O que acontece? Quando eu olho lá para a CLT, então, eu vou ver ela falando muitas vezes assim de defesa. Defesa, defesa, defesa. Então nós vamos aqui receber essa informação e vamos mudar a nomenclatura e chamar de contestação.
ok? Mas eu não estou chamando simplesmente de contestação por chamar. Eu estou chamando de contestação porque eu quero nos remeter ao Código de Processo Civil, tá? E aí nós precisamos, então, combinar, a partir de então, a aplicação concomitante do artigo 767 da CLT com o artigo 847 da CLT e lá para o Código de Processo Civil, artigo 336 e seguinte. O 335 não se aplica, que fala de conciliação, mediação, a gente não precisa disso aqui no processo de trabalho. Mas do artigo 336 e seguinte, sim, nós vamos aplicar. Aí você fala, Fagner, por que você trouxe a lume o artigo 767 da CLT? Por uma questão muito simples. E vou dizer mais. 767 da CLT combinado com o artigo 15 do CPC. Porque lembra, vou repetir, Alessandro, artigo 767 da CLT combinado com o 15 do nosso Diploma Instrumental Civil, Código de Processo Civil. Vejam só, olha que coisa legal. O artigo 767 da CLT, ele fala que o direito processual comum será aplicado de forma subsidiária, não é isso? Desde que as regras dele, do direito processual comum, não sejam incompatíveis com a CLT, com os princípios que regem o processo do trabalho. E a propósito, guardem isso, hein? Não existe prazo em dobro para litis consortes apresentarem contestação no processo do trabalho, ainda que sejam procuradores e escritórios de advocacia distintos. Dá uma olhada depois na OJ 310 da SDI 1 do TST. OJ número 310 da SDI 1 do TST. Então o que vai acontecer? O CPC, a própria CLT me autoriza, né, a buscar as soluções no Código de Processo Civil. Isso é reforçado com um diálogo que há entre o artigo 767 da CLT, perdão, não é 767, é 769. 769 da CLT com o artigo 15 do Código de Processo Civil. Tá? São esses dois. Me perdoem, eu falei 767. 767 fala de compensação ou retenção. É o 769 que vai falar de aplicação subsidiária do CPC. Então, 769 combinado com 15 do CPC. Né? Então, preste atenção, vamos lá. Artigo 336 do CPC. Se você pegar o CPC, ele vai falar lá no artigo 336 que compete ao réu alegar toda a matéria de defesa com que impugna o pedido do autor. Vou parar por aqui. Compete ao réu, na defesa, apresentar todas as matérias com as quais ele impugna o pedido do autor. E aqui eu vou fazer um destaque muito importante para a advocacia trabalhista de reclamante, tá? Que é o meu caso também, mais de 90%. Então a gente tem que ficar atento. E às vezes eu sei que no nosso dia a dia, no nosso corre-corre, grande doutor Bosco, grande abraço, meu amigo. A gente sabe que no dia a dia, no corre-corre, a gente não fica atento a alguns filigramas que são importantes, sabe, Alessandra? E com isso a gente perde grandes oportunidades. Por quê? Se nós estamos falando que cabe ao réu, na defesa, arguir toda a matéria com a qual ele vai impugnar as pretensões do autor, impugnar os fatos que são ali apresentados pelo autor, eu tenho que necessariamente me reportar ao artigo 341 do Código de Processo Civil, que vai tratar do ônus da impugnação específica. O que é esse ônus da impugnação específica? Cabe ao réu impugnar fato por fato aquilo que é narrado pelo autor na petição inicial, sob pena daquilo, salvo as exceções ali elencadas de forma taxativa, serem presumidos verdadeiros aqueles fatos que não forem impugnados. E quantas vezes na minha profissão, já tenho colegas aqui que foram ex-adversos, sabem disso, né? Eu já ganhei determinadas questões com base exatamente na verificação da ausência de impugnação específica, Alessandro. Um caso bem recente, a reclamada deixou de impugnar as horas extras. Olha isso, era pouca coisa, mas deixou de impugnar as horas extras. Ok? Por quê? Veio numa questão de negativa de vínculo empregatício. Só que a gente sabe
que quando a gente faz uma defesa com negativa de vínculo empregatício, pelo princípio da eventualidade, o que nós vamos fazer? Nós vamos também impugnar as questões meritórias, né? Acho que não que o vínculo não seja, mas as questões que sucedem de um eventual vínculo reconhecido. Então eu digo, olha, juiz, vínculo não existe, já impugnei isso tudo, tá bom? Julgue improcedente lá o vínculo pretendido pelo reclamante. Porém, se Vossa Excelência entender que deve reconhecer o vínculo empregatício, estou a partir de então impugnando as demais pretensões. E aí você começa, né, do capítulo lá das horas extras, do intervalo entre a jornada, e vai impugnando, vai impugnando, vai impugnando. E nesse caso a reclamada deixou de impugnar. Aí na instrução, o que aconteceu? Ela quis indagar a testemunha sobre a jornada de trabalho. Aí eu levantei dedinho, excelência, pela ordem, né? Pois não, doutor? O juiz tecnicamente processual perfeito, todos conhecem, né? Tecnicamente, falando assim, em nível processual perfeito. Excelência, pela ordem. A pergunta é impertinente, haja vista que há uma confissão nos autos, que inclusive quero que Vossa Excelência, né, conste agora em ato, para depois reconhecer em sentença, haja vista que a reclamada não apresentou impugnação específica acerca da jornada que foi informada na inicial e, portanto, deixou de requerer a improcedência do pedido também como uma consequência da não impugnação. A ele, rapidinho nos autos, verdade, doutor. Doutor, indefinido qualquer pergunta sobre jornada de trabalho. Próximo tema. Então é isso, entende? Ainda não saiu a sentença, mas eu acredito que, obviamente, virá uma procedência, né, nesse aspecto aqui das horas, se ele reconhecer o vínculo. Vai vir a procedência das horas dele. Porque pode ser que julgue o vínculo também empregatício, improcedente. Mas percebe? É um detalhe que nós temos que estar com os olhos bem abertos. Então, gente, guarda isso. Quando você for ler uma contestação, você tem que analisar a leitura da contestação no cotejo com a tua petição inicial. Porque se você tem algum capítulo da tua petição inicial que não foi impugnado na contestação, tem alguma coisa estranha ali. E veja, claro que você também, como advogado da reclamada, tem a oportunidade de fazer uma retificação. Como que eu poderia fazer isso? Apresentei a contestação. Antes do juiz abrir o prazo para o autor se manifestar, ou dele falar que está recebendo a defesa, você, na audiência, já fala, excelência, pela ordem, antes de ser liberada a defesa, ou de ser recebida a defesa, eu quero fazer um requerimento, né, de retificação na contestação para colocar em ata o seguinte, olha, estão impugnados aqui o pedido de horas extras por isso, por aquilo. Aí muitos vão dizer, mas Fagner, o juiz vai indeferir, porque já passou a oportunidade de eu apresentar a defesa. E aí você, com argumento lógico, normativo, você vai dizer, excelência, data vênia, mas a oportunidade de apresentar a defesa é na contestação. Aliás, apresentar a contestação na audiência, como se extrai do artigo 847 da CLT. Então, pelo princípio da concentração de atos, que é aqui nesta oportunidade, eu vou requerer a Vossa Excelência que registre em ata, né, essa retificação que eu estou aqui a suscitar. Se o juízo indeferir, registre em ata o seu protesto, né, dizendo o porquê. Ah, não, doutor, basta só ter o protesto. Não, Excelência, eu quero que conste o meu protesto. Porque isso também já acontece muito comigo. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê, se é para ficar reforçando, né, a boa técnica processual. Eu faço um requerimento, aí o juiz indefere. Olha só, excelência, eu quero produzir a prova X. Doutor, está indeferido. Tá bom, excelência, consta em ata então que eu requeri a produção de prova, você se deferiu. Tá bom, aí ele consta. Requereu o autor a produção de prova testemunhal, que foi indeferido pelo juízo, sob protesto. Então tá bom, excelência, agora abre aspas aí que eu quero dizer os motivos do meu protesto. Não precisa, doutor, já tem um protesto. Não precisa, porque é o protesto que, na verdade, vai fazer com que desague, né, uma justificativa legítima para afastar o indeferimento que consta em cima, já que Vossa Excelência não está fundamentando por que está indeferindo. Inclusive, ali já tem uma nulidade, porque toda decisão tem que ser fundamentada. Toda. Sem exceção. Mas não tem mais. Sem exceção. Toda. E nós, na Justiça do Trabalho, Alessandra, me permita aqui abrir um parênteses, tá? Nós nos acostumamos a ter essas decisões sem fundamentação. Gente, isso é teratológico. Constitucionalmente falando, e infraconstitucionalmente falando.
Lembrem sempre, artigo 93, inciso 9 da Constituição. Todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as suas decisões. Todas. A Constituição não faz exceção. Todas. Tem que fundamentar. Ok? A ausência de fundamentação gera nulidade absoluta, não é nulidade relativa, não. Por que, Fagner? Tem que ter demonstração de prejuízo? Não, porque eu estou ferindo uma norma constitucional. Então, o prejuízo é manifesto e presumido. Ok? Tem que fundamentar. Então, nós temos que começar a forçar essa barra, né? De que os juízes cumpram o dever constitucional que lhes é imposto. E vejam que o artigo 93, ele trata, sabe do quê, meus queridos? Do Estatuto Constitucional da Magistratura. Então tá lá, é um dos dispositivos, artigo 93, inciso 9, é um dos dispositivos que está no artigo 93 da Constituição, que são normas dirigidas a quem? Ao Poder Judiciário e aos membros que compõem o Poder Judiciário. E nós, como advogados, defensores das inviolabilidades, temos que exigir que esse mandamos constitucional seja cumprido. E aí, eu insisti, Alessandra, Excelência, por favor, consta aí, né, não só o protesto, mas o motivo. Doutor, não tem necessidade, não está gravado, isso tem cena que seja gravado, eu quero que conste. Doutor, não vou... Aí é aquela questão, né? É aquela dificuldade, mas não continua a audiência enquanto não registrar. Percebe? Pode oficiar a OAB, não tem problema, enquanto não registrar, né? Porque a gente não está causando um ato tumultuário, nós estamos exercendo um direito do nosso cliente, registrar em ato os protestos fundamentados para exatamente fazer com que quebre, né, aquele indeferimento sem fundamentação. Percebe, Alessandra? São alguns detalhes que às vezes a gente no dia a dia deixa passar e perde. Por quê? Eu vou ter que renovar isso lá, se eu tiver uma violação... Se eu tiver um prejuízo na sentença, eu vou ter que renovar isso no recurso. E como é que eu renovo isso no recurso? E uma outra dica que eu vou dar para vocês. Tem jurisprudência que entende, por exemplo, tivemos várias audiências, 4 audiências no processo, tá? Eu sempre tenho o hábito, sempre, Alessandra, essa é uma dica que eu estou deixando para os colegas aqui. Toda audiência, se você fez algum protesto numa ata anterior, na audiência subsequente, se for adiada, reitera todos os protestos realizados nos autos até então. Vai sempre reiterando os protestos. Porque já tem jurisprudência dizendo o seguinte, se você não reiterar os protestos, significa dizer que você, na verdade, desistiu daquilo. Olha isso. Então, mais uma coisa que eu tenho que tomar cuidado, né? De ficar reiterando os protestos. Mais uma dica de ouro aí para os meus queridos colegas que estão aqui com a gente. Então vejam, são 2 princípios aqui que nós temos que observar. Na verdade, um é um ônus e o outro é um princípio. O princípio, né, da eventualidade, quase que eu gaguejei aqui, né, o princípio da eventualidade, e o ônus da impugnação específica, ok? O ônus da impugnação específica você vai extrair do artigo 341 do Código de Processo Civil e o princípio da eventualidade, que outros vão denominar de concentração, para mim são coisas diferentes, nós vamos extrair do artigo 336 do Código de Processo Civil. E aí, Alessandra, uma outra dica, né, para quem elabora aí contestação. Eu sei que às vezes na correria fica difícil, mas é importante a gente pensar que a eventualidade ela pode ser objeto do próprio capítulo que você está refutando uma pretensão. Exemplo, vamos lá, para ser bem didático. Eu estou impugnando lá o dano moral, ok? Tem um capítulo de dano moral na petição inicial. E eu estou na contestação lá, fazendo a impugnação do pedido de dano moral, dos fatos, né, que justificam lá a causa que vai gerar o pedido do dano moral. Legal. Estou impugnando lá o dano moral, dizendo que, na verdade, nunca existiu aquele fato, blá, 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 que é ônus da prova do autor, aquelas impugnações. Aí eu digo, um capítulo derradeiro, ou 2. Porém, olha bem, o princípio da eventualidade dentro do mesmo capítulo, tá, Alessandra? Dentro do mesmo capítulo. Estou impugnando o dano moral, e aí, depois que eu impugno o dano moral dizendo que ele tem que ser julgado improcedente, eu vou criar uma outra impugnação. Porém, se Vossa Excelência entender que deve a reclamada ser condenada a pagar uma indenização a título de dano moral ao reclamante,
que não seja no valor pretendido na petição inicial, uma vez que, de acordo com o artigo 223G, parágrafo 1º, ali incisos blá, 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 e aí eu vou trazer todos aqueles critérios que estão estampados lá no artigo 223G da CLT e vou dizer, olha, tá vendo? Com base nesses critérios aqui, o que ele pretende não é razoável, não é proporcional. Logo, se condenado for, tem que ser uma condenação em grau leve e não em grau máximo, né, como pede o reclamante na sua petição inicial. Pelo menos você ameniza a condenação. Percebe? E tem fundamento, inclusive, né, para recorrer, além, óbvio, do pleito do requerimento da improcedência, porque, lembrando, a contestação é um ato postulatório, então você vai pedir a improcedência, mas se não for possível a improcedência, que não seja condenado num valor tão elevado quanto aquele que é pleiteado pelo autor e fundamentando as razões pelas quais você quer que a sua cliente seja condenada no valor mínimo ou no menor valor possível. Percebe? Espero que os colegas tenham aí captado essas informações. Essa dica foi maravilhosa. Isso eu nunca coloquei. Eu nunca coloquei, agora vou passar na minha defesa. Show, maravilha, viu? Pelo menos fui útil em algum aspecto, ainda bem. Agora, como é que a gente estrutura uma contestação? E ainda não estou caminhando para o final, tá, gente? Talvez eu esteja chegando à metade da minha fala, então tenha um pouquinho mais de paciência. Se quiserem convidar os amigos aí para participar, fiquem à vontade, né, Alessandra? Sim, lógico. Então tá, então vamos lá. O que eu vou arguir na contestação? Nós já sabemos, já disse, deixei registrado, que nós vamos arguir toda a matéria de defesa. Lembra? Toda a matéria de defesa. Eu vou concentrar toda a minha matéria de defesa na contestação. Fagner, depois da contestação não posso alegar nada? Posso. Observando lá o artigo 342 do CPC. Se estiver enquadrado dentro das hipóteses taxativas do 342 do CPC, perfeito. Do contrário, não. Gerou para você um fenômeno processual, endoprocessual, denominado preclusão. Não pode mais arguir. Então, estruturalmente, qual é a nossa preocupação, né, topográfica na contestação? Primeiro, nós temos que observar as preliminares. Sim. Depois das preliminares, as prejudiciais de mérito. E depois, as defesas de mérito propriamente dito. As prejudiciais, elas também são conhecidas como objeções processuais. As preliminares são conhecidas como objeções processuais ou defesas processuais. E onde elas estão, Alessandra? Elas estão lá na norma instrumental civil, no artigo 337. E lá nós vamos perceber que elas podem ser dilatórias ou peremptórias. Então, é como se eu estivesse fazendo um esqueminha aqui. Preliminares. Aí eu puxo duas setinhas. Tá? Dilatórias, peremptórias. As dilatórias, como o nome já está dizendo, elas visam tão somente o saneamento. Corrigiu, segue natural o curso do processo. Ok? Como, por exemplo, a nulidade de citação, um vício de citação. Corrige aquele vício, resolve, segue. Não vai gerar uma sentença sem análise de mérito. Ok? É diferente das defesas processuais peremptórias, cujo aso do seu suscitar indiscutivelmente vai gerar uma sentença sem análise de mérito, fulcrada lá no artigo 485 do Código de Processo Civil. Isso aí, Alexandre, isso aí você aprendeu lá na pós-graduação em Nova Iguaçu direitinho, né? Muito bem. Defesa direta e indireta de mérito. Muito bem, meu caro. Fico feliz que você guardou. E olha que tem anos, hein? Muito bem. Agora, olha que legal, Alessandra. Porque quando nós vamos para as defesas peremptórias, nós vamos olhar a coisa julgada, litispendência, perempção. Lembrando que essas três aqui, litispendência, coisa julgada e perempção, inclusive, elas são pressupostos processuais negativos. São preliminares e vista a natureza jurídica de pressuposto processual negativo arguída como preliminar, com a finalidade o quê? De extinção sem análise meritória, de uma sentença sem análise de mérito. Lembrando que coisa julgada e litispendência estão definidas lá no próprio 337
nos seus parágrafos. Lembrando, me permita aqui rapidamente, Alessandra, já que estamos aqui, né, aproveitando a oportunidade para recordar de questões básicas, que é importante que a gente reviva isso, né, para melhorar cada vez mais. Uma ação idêntica a outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Então, quando eu considero coisa julgada? Quando eu já tenho uma ação que já foi julgada e eu ajuizo uma ação idêntica àquela que já foi julgada, trânsito julgado. Ah, mas está na pendência de recurso. Aí eu vou ter o quê? A litis pendência. Gente, isso é importante demais. Olha só. Vamos imaginar que eu tenha 5 pedidos na minha petição inicial. 5 pedidos. 3 foram julgados improcedentes e 2 foram julgados procedentes. O reclamante não recorre. Só a reclamada recorre. Tem coisa julgada aqui? Tem. Coisa julgada parcial. Parcial com relação àqueles 3 pedidos que foram julgados improcedentes e não houve recurso. Agora, com relação aos dois pedidos que foram julgados procedentes que a reclamada recorreu, eu estou aí prolongando o exercício de direito de ação, porque recurso nada mais é do que a retomada do curso. Então, eu prolongo o exercício do direito de ação sobre esses 2 pedidos, para a reclamada aqui nesse caso. Aí o reclamante procura outro advogado, entra com uma ação, fazendo aqueles mesmos pedidos daquela ação que ainda está parcialmente em curso. Aí você, obviamente, como advogada da reclamada, vai fazer uma contestação impecável, arguindo defesa processual peremptória de coisa julgada e de litispendência. Coisa julgada com relação àqueles 3 pedidos que foram julgados improcedentes e não houve recurso. E litispendência com relação àqueles 2 que ainda estão objeto quê? De análise em sede recursal. Percebam a importância, então, de se entender a essência do que é realmente uma identidade de ação, né? Ou melhor, dos elementos identificadores de uma ação. Parte, causa de pedir e pedido. Uma outra preliminar, muito corriqueira, no âmbito do direito processual do trabalho, e que precisa ser melhor compreendida, é a perempção. Fagner, não existe perempção no processo de trabalho. Existe a perempção trabalhista própria, que é aquela que nós vamos observar pela leitura dos artigos 731 e 732 da CLT. Ok? Artigos 731 e 732 da CLT. Ora, imagina o seguinte, o autor ajuiza uma ação, aí ele não vai na audiência, arquiva. Aí o advogado dele ajuiza uma outra ação, aí na audiência da segunda ação, ele também não vai, arquiva de novo. O que vai acontecer com ele? Ele não pode ajuizar aquela mesma ação nos próximos 6 meses. Isso é perempção trabalhista. Um dos casos, né? O outro é quando faz reclamação verbal e depois não comparece na vara para reduzir a termo no prazo de 5 dias. Hoje a gente tem isso em desuso, não está revogado, mas está em desuso. É mais tradicional, mais típico realmente de ocorrer os 2 arquivamentos subsequentes e aí gerando, portanto, a perempção. Aí você vai me perguntar assim, Fagner, tem um macete para sair disso, não tem? Faltando um dia para bater o prazo de 6 meses, eu entro com a terceira ação. E aí, nesse caso, não vai ter perempção porque a audiência vai ser marcada depois. Não, porque ele não pode ajuizar a ação antes de passados os 6 meses. Então, ele só pode ajuizar a ação no primeiro dia subsequente ao cômputo final dos 6 meses do arquivamento da segunda reclamação. Isso é uma matéria que, às vezes, a gente não argui, né, em sede de contestação. Enfim, aí você, então, tem as preliminares, primeiro tópico, né? Ilegitimidade, incompetência absoluta. Aproveitando aqui, Alessandra, me deixa dar uma dica também, substancial, mais uma dica substancial. Meus amigos, o reclamante vai no seu escritório, o trabalhador vai no seu escritório e fala assim, doutor, trabalhei 10 anos na empresa, nunca tive carteira anotada. Doutora, trabalhei 10 anos, nunca tive carteira anotada. Ótimo. Vamos ver se você tem hora extra, se você tem férias não pagas, isso, a sua rescisão foi paga corretamente, vamos ver se tem intervalo, isso, enfim. Você vai fazer aquela entrevista completa com o cliente, tirar o que for necessário da matéria fática passada, fazer a subsunção e aí levar para a petição inicial e protocolar. Muito bem. Aí quando você protocola a petição inicial, tem lá a seguinte informação. Olha, eu quero que a reclamada seja condenada a pagar todos os valores devidos à Previdência Social e INSS que não foram pagos durante todo o contrato de trabalho.
Meus queridos amigos, não façam esses pedidos, não faz esse tipo de pedido na sua petição inicial. Fagner, mas por que ele vai ficar prejudicado? Isso é uma situação que a gente tem que resolver lá na Justiça Federal, ok? Por quê? Primeiro, você, e aí como reclamada, a gente vai arguir duas matérias em preliminar de contestação. Ilegitimidade da parte e incompetência absoluta. Por que ilegitimidade da parte? Primeiro, o reclamante não tem, segundo o artigo 18 do Código de Processo Civil, legitimidade extraordinária para, em nome próprio, pleitear um direito que não lhe pertence, porque a contribuição não é dele. Ele vai ser beneficiado, mas a contribuição não é dele. A contribuição tem um destino, e o legitimado para tanto é a Previdência Social, e não o reclamante. Ilegitimidade, artigo 18 do CPC. Além do mais, a Justiça do Trabalho não tem competência para determinar recolhimento de contribuições previdenciárias. Existe uma PEC tramitando no Congresso Nacional, está parada hoje na Câmara dos Deputados, né, na Comissão de Constituição e Justiça, exatamente para trazer essa competência para a Justiça do Trabalho também. E seguem meus aplausos, e se a gente puder fazer com que haja o prosseguimento dessa emenda, vai ser muito bom, né? Resolve uma questão importante no nosso dia a dia. Mas hoje, eu não tenho como afirmar, eu estaria sendo leviano, se eu afirmasse, olha, o juiz do trabalho pode condenar a empresa a pagar contribuição previdenciária não recolhida. Não, não pode. O juiz do trabalho, cuidado para não confundir. Uma coisa é o juiz do trabalho condenar a empresa a recolher contribuição previdenciária não recolhida. Isso ele não pode, em decorrência de vínculo empregatício reconhecido, inclusive de salários não pagos. O que ele pode é, se ele condenar a empresa a pagar verbas salariais, e sobre essas verbas salariais há toda a evidência em si de contribuição social, aí sim a Justiça do Trabalho vai executar de ofício, não precisa nem requerer, ela vai executar de ofício. Isso é decorrência de uma ilação do texto constitucional, está no artigo 114, inciso 8º da Constituição Federal, está na súmula 368, como citado aqui pelo meu querido amigo Rodrigo, do TST, está na súmula vinculante 53 do STF e está no artigo 876, parágrafo único da CLT. Quer que eu repita, Alessandra? Falei rápido demais, né? Então vamos lá, perdão. Vamos lá. Artigo 114, inciso 8º da Constituição. 114, 8º. Combinado com a súmula 368, item 1 do TST. Combinado com a súmula vinculante 53. E, por fim, o artigo 876, parágrafo único da CLT. 876. Parágrafo único da CLT. Isso com a redação dada pela reforma trabalhista. Ok? Então, não tem legitimidade e a Justiça do Trabalho é incompetente. Muito bem. Agora, depois das preliminares, nós vamos para as prejudiciais de mérito. E nas prejudiciais de mérito, o que a gente argue? Prescrição. Gente, toma muito cuidado com a prescrição bienal, a prescrição quinquenal. Entenderam? Lembra disso, né? Até 2 anos para ajuizar a ação, projeto aviso prévio, até 2 anos para ajuizar a ação, da data do ajuizamento, retroage 5 anos, súmula 308, item 1 do Tribunal Superior do Trabalho. O ajuizamento de uma ação trabalhista interrompe a prescrição, interrompe tanto a bienal quanto a quinquenal, mas a interrupção só acontece uma única vez, em razão da disposição prevista no artigo 202 do Código Civil. A questão da interrupção da prescrição hoje está na lei, está no artigo 11 da CLT, parágrafo 2º, se não me falha a memória, ou é o 3º, ok? Prescrição no processo de trabalho não tem declaração de ofício. Se o juiz declarar de ofício, você vai conseguir reformar, ok? Tem que ser arguida pela parte. Então tem esses detalhes que a gente tem que tomar cuidado com a prescrição, tá? Depois a gente pode até fazer uma live, né, só para falar de prescrição, que é um tema extenso, tá? A gente não dá valor à prescrição, mas é um tema muito extenso, um tema que tem muitos detalhes, muitas minúcias. E uma outra coisa que se argue também, Alessandra, em sede de prejudicial, são inconstitucionalidades.
Inconstitucionalidade, obviamente, incidental. Por quê? Se eu quero que o juiz, né, declare a inconstitucionalidade de uma lei, de um artigo, ou de um inciso, de uma linha, é óbvio que primeiro ele tem que analisar essa questão da inconstitucionalidade para depois analisar aquele pedido. Ok? Então tem uma vinculação ali, tem uma relação umbilical. Inclusive, sexta-feira vai ter o lançamento de mais um livro meu, o 20º livro, né, que é o Controle de Constitucionalidade Incidente Tanto no Processo do Trabalho. Não existe esse livro no direito brasileiro, não existe. Né? É um livro inédito, em que eu escrevi em coautoria com um outro colega, advogado e professor também, Paulo Cavalcante. Vai ser um lançamento virtual, estão todos convidados, é só acessar o meu Instagram, tem um link, é gratuito, é só fazer a inscrição lá. Inclusive nós vamos fazer uma palestra, né, de apresentação do livro, dos temas que são abordados no livro. Então ficam todos convidados aí para sexta-feira, às 13 horas. Tá? De 13 às 14, sexta-feira, logo depois do almoço ali, então para não atrapalhar ninguém, né, nem antes, nem depois do almoço, assim, muito extenso. Então, sexta-feira, controle de constitucionalidade, incidente, intertanto, processo de trabalho. Aí a gente entra nesses detalhes todos, Alessandra, de como arguir, quais são as consequências. E você consegue comprar, ele vai comprar nas livrarias, tudo. Vamos comprar, sabe onde? No nosso querido amigo Wilsinho. Sim, ele vai fazer um link para você acessar e comprar direto, pedir direto na livraria dele, ele entrega no seu escritório, entrega na sua casa. Pronto. Não, melhor aí, o Wilsinho e as ferramentas que ele disponibiliza. Isso aí, já pode pedir, porque a gente mandou fazer somente 50 exemplares. Então, assim, já tem até algumas encomendas lá, peça logo, tá? Então, olha só, inconstitucionalidade é uma coisa que a gente tem que arguir. E olha que nós estamos com quase 5 anos da reforma, né? E quantas questões ainda nós estamos discutindo de inconstitucionalidade da reforma trabalhista. E tem muitas ainda que não foram objeto de discussão. Claro, tem muitas que são discutidas em ADI, muitas que são discutidas em recurso extraordinário, porque é incidental, e aí você leva até o Supremo Tribunal Federal. Vários temas de repercussão geral envolvendo direito e processo de trabalho em decorrência de controle de constitucionalidade. Enfim, vale a pena adquirir o livro, que vocês vão se aprofundar nessa temática, porque não tem nenhum livro específico sobre controle de constitucionalidade no processo de trabalho brasileiro. Tá? E depois das prejudiciais, nós vamos para onde? Para o mérito, Alessandra. Nós vamos para a defesa de mérito, que é a parte mais cautelosa, no meu modo de ver, que nós temos que ter na contestação. Porque aqui na defesa de mérito, como o Alexander já deixou aqui adiantado, né, nós temos a defesa de mérito direta e a defesa de mérito indireta. Qual é a diferença entre uma e outra? Entre a defesa de mérito direta e a defesa de mérito indireta? É que na defesa de mérito direta, Alessandra, eu nego o fato constitutivo. Então eu vou deixar o ônus da prova com quem? Com o autor. Sim. Com o reclamante. Porque cabe ao reclamante a prova dos fatos constitutivos. Vamos exemplificar? O reclamante ajuiza uma ação dizendo assim, olha, juiz, eu fui empregado da empresa durante 2 anos e nunca tive minha carteira anotada. Quero o vínculo empregatício reconhecido. Ok? E a condenação da reclamada nas verbas tais. Aí a empresa na contestação diz o seguinte, juiz, nunca vi esse sujeito. Ele nunca pisou na minha empresa, nunca trabalhou para mim, não sei nem quem é. Claro que você só faz uma defesa direta dessa se não tiver nenhum documento nos autos que faça algum tipo de vínculo, né? Do contrário, você tem que pensar se estrategicamente vale a pena fazer esse tipo de defesa. Aí eu te pergunto, isso é uma defesa direta de mérito, o ônus da prova vai ser do reclamante. Ele vai ter que provar a prestação de serviço e, por decorrência, né, os elementos necessários para o reconhecimento do vínculo empregatício. Agora, e a defesa indireta? Na defesa indireta de mérito, ter-se-á o reconhecimento do fato constitutivo, mas o réu, o reclamado, alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral. E nesse caso é óbvio que o ônus da prova vai repousar sobre os ombros da reclamada, conforme artigo 818, inciso 2 da SLT. Então o reclamante fala, olha, estou 6 meses trabalhando sem receber salário, quero a rescisão indireta. A reclamada diz, não, eu paguei os salários em dia. Prova. Fato extintivo, né?
pagamento. Prova. Não provou, obviamente, que ali eu tenho o reconhecimento da falta grave praticada pelo empregador, né? Questões de justa causa, ônus da prova do empregador, quando ele alega, portanto, uma falta, né, que ensejaria ali, ou que ensejou a aplicação da pena mais drástica que nós temos, né, que é a justa causa, e assim sucessivamente. Então tem que observar realmente a disposição do artigo 808, tanto inciso 1º quanto inciso 2º, ali considerando, obviamente, o ônus, né, estático. Uma outra situação que a gente também precisa arguir em sede de contestação e saber a diferença é a compensação. Porque, olha só, a compensação é diferente da dedução. A dedução, se eu não fazer o requerimento, se eu não fizer o requerimento, me perdoe, se eu não fizer o requerimento dela, da dedução, desse instituto, na contestação, o juiz, mesmo ex officio, ou como se diz aqui em Portugal, oficiosamente, ele pode, tá, deferir a dedução. É diferente da compensação. A compensação eu preciso requerer. Inclusive, vale a leitura depois das súmulas 18 e 48 do Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Eu só compenso verba de natureza trabalhista, né? Não compenso outras verbas. E ela tem que ser arguida na contestação. Ah, eu vou arguir lá nos embargos. Não, se não arguir na contestação, precluiu, não tem como arguir mais à frente. Tá? Então, assim, em tese, sinteticamente, Alessandra, era o que eu queria trazer aqui, né, à baila para a consideração de vocês, para análise, para não ficar muito cansativo também, né, para os colegas aí, para você. Já estamos no final do dia. Então, encerro aqui a minha fala, espero que tenha sido útil. Já lhe passo a palavra, se você quiser trazer algum questionamento, alguma indagação, colocação, sugestão, fique à vontade. Eu estou vendo aqui, a maioria daqui você já respondeu que eu ia perguntar. Mas vamos lá. O André Schmidt falou, ainda que eu alegue das atribuições, negando o fato, se houver a mesma nomeação do cargo ou da empresa. Está falhando, Alessandra. Eu entendi que você falou que o André Schmidt. Isso. André é um querido. André, se tiver aí, um abraço também. A seguinte pergunta. Ainda que eu alegue a distinção das atribuições, negando o fato, se houver a mesma nomeação do cargo, a prova será da empresa? Pois é, essa é uma das questões assim, mais nebulosas que nós temos, né? Porque às vezes a empresa faz prova contra si. Semana passada eu estava numa audiência, e antes da minha audiência, a reclamada estava querendo impugnar, olha só isso, Alessandra, ela estava querendo impugnar as anotações que ela fez na CTPS. Mas olha só, gente, eu tenho uma visão sobre isso. Não existe o princípio da primazia da realidade? O princípio da primazia da realidade é uma via de mão dupla. Realmente a empresa pode ter errado numa anotação, numa colocação. Colocou, por exemplo, como o André está sugerindo, né, o nome do cargo idêntico, mas as atribuições eram totalmente diferentes. Será que ela não pode, realmente, com base no princípio da realidade e do acesso efetivo à justiça, fazer uma prova de que houve um equívoco na anotação e, com isso, portanto, buscar improcedência? Eu não vejo nenhum tipo de problema nisso. Pelo contrário, eu acho que isso é assegurar e implementar e dar eficácia plena ao princípio constitucional da ampla defesa, que é a busca da realidade, implementação do devido processo legal. Então, assim, André, respondendo a sua pergunta, no meu modo de ver, sim. Mas a gente precisa mudar essa chave, né? Porque nós estamos muito enraizados na situação de que eu só posso aplicar o princípio da primazia da realidade na mão do trabalhador, não é via de mão dupla. O princípio não escolhe lado, é um princípio. A outra pergunta é do advogado Barbuto. Na hipótese de não se reconhecer suspeito na lista e, por sua vez, a subida da exceção, como determina a lei processual? De segurança? Vê se eu entendi. Foi apresentada uma exceção de suspeição e aí o juiz não determinou a remessa para o tribunal, né? Isso.
Tá, isso é um erro gravíssimo, porque, na verdade, o que acontece? Como eu disse, né, o juiz, na exceção de impedimento de suspeição, por exemplo, ele é o réu, ele não pode julgar a exceção. E o CPC é claro, ele deve remeter os autos, né, para a autoridade superior competente, no caso aqui, juiz do trabalho, ao Tribunal Regional do Trabalho. Aqui me parece que eu acho que o caminho mais adequado seria, na verdade, uma correcional, né, porque ele está causando um ato tumultuário no processo. Mas também verificaria aí um mandado de segurança, direito líquido e certo, mas talvez a correcional seja mais adequada, mais ágil, mais rápida, né, para resolver essa questão. Vê se o áudio está melhor. O seu áudio está falhando muito, Alessandra, muito, muito. Eu não sei por quê, porque só se eu botar o headphone de repente. Oi? Eu não estou olhando aqui, está falando eco. Tenta colocar o fone, você está me ouvindo bem? Tenta colocar o fone, de repente ajuda. Deixa eu, é que eu estou aqui, peraí. Só um minutinho. Eu quero agradecer a presença de todos aí. Chegamos aí num pico de quase 30 pessoas, né, ao vivo aqui com a gente. Foi bom. Melhorou Espero agora? ter... melhorou. Não, eu que agradeço. Te agradece. Ó, tem mais uma. Tem uma ação de decisão direta, em que o advogado, em que o trabalhador não tem CTPS anotado. O advogado do reclamante não pediu a declaração do vínculo e nem a anotação da data de admissão. Pois é, Alexander, essa é uma das questões mais interessantes também que a gente tem, né? Adoro. A gente gosta muito desses temas, né? Na verdade, olha só, eu gosto muito, eu tenho um carinho muito grande pelo desembargador Leonardo Dias Borges. Leonardo Dias Borges foi meu professor e foi meu colega também no mestrado e é um querido e dileto amigo até hoje, né? E ele uma vez disse assim para mim: Fagner, quer ver uma das coisas, e ele fala isso até hoje, inclusive nas sessões de julgamento, né, na turma, não existe pedido implícito, porque o pedido ele é certo e determinado. O que há... Gente, não existe pedido... Ninguém pede implícito. O pedido tem que estar ali, né? Não tem pedido implícito. O que nós temos é uma autorização do ordenamento jurídico para que o juiz condene em algo que não foi pedido, é porque a lei autoriza. É o caso, por exemplo, do pagamento da indenização pela impossibilidade da reintegração do estável. Então o juiz pode, ainda que não tenha pedido, condenar ao pagamento. Veja, olha o caso que o Alexandre está trazendo. Eu preciso de uma declaração de uma rescisão indireta. Na verdade, é uma decisão de natureza constitutiva negativa, né? Porque vai desfazer um vínculo empregatício. Então, para o juiz desfazer alguma coisa, ele precisa declarar que existe alguma coisa, senão não faz sentido. Então, por isso que a gente diz, em sede de teoria geral do processo, né, eu sou muito claro com os meus alunos em cursos e na faculdade, em pós, nesse sentido, que toda sentença condenatória ou constitutiva vai ter uma carga declaratória antes, ainda que implicitamente. Então, assim, eu, no meu ver, tá, Alexandre, também não vejo problema nenhum do juiz determinar a anotação na CTPS, se ficar comprovado nos autos, o dia do início da prestação de serviço, o dia do final, ainda que não tenha pedido, porque isso tem uma natureza o quê? Declaratória, de acertamento do direito. Perfeito? Sei que eu e mais alguns estamos em uma corrente minoritária, mas é o meu ponto de vista. Tá? É isso. Olha, eu vou agradecer porque eu sei que você está 4 horas a mais, né? Já está um pouquinho tarde. O ciclo de palestras de advocacia tem um prazer, a honra de ter recebido você. As nossas portas estão sempre abertas. Estou recebendo vários pedidos aqui para marcar outra. Pode deixar que eu vou entrar em contato com o professor Fagner para a gente agendar uma outra para vocês. Vai ser um prazer estar com vocês aqui. É sempre bom, né, falar sobre temas instigantes de direito e processo do trabalho. Fica à vontade, tá?
quando vocês quiserem e tiverem disponibilidade de data, pode me chamar, que na verdade não vai ser um convite, vai ser uma intimação. Obrigado a todos aí pelo carinho, pela atenção. Quem não me segue no Instagram, fique à vontade para seguir. E vamos para a próxima. Muito obrigado, gente. O Instagram do professor Fagner é fagner.sangres. Eu já escrevi aí e a gente vai depois... vou colocar de novo aqui, peraí. Só um minutinho. Alexandre, eu vou voltar em Nova Iguaçu quando vocês me convidarem. É só convidar, ué. Agora, se quiser que eu vá presencial, tem que pagar a passagem. Do contrário, a gente faz os eventos online, não tem problema. Tá bom? Tá legal. Muito obrigada. Um beijo, boa noite, gente. Beijo, Alessandra. Obrigado a todos. Boa noite, até a próxima. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.